vocês, tá? Então, iniciando a nossa gravação para a nossa segunda aula de Office 2, tá? A gente já brincou um pouquinho, conheceu um pouquinho das ferramentas que nós vamos trabalhar, né? Que é aí o nosso Google Sheets, tá? Pessoal, aqui é perfeito para a gente trabalhar com fórmulas, como eu falei, dar alguns macetes para vocês de cálculos matemáticos complexos, né? Que a gente consegue fazer de forma tão fácil no planilhas, né? Que quando você pegar um exercício de matemática ali, você vai detonar fazendo apenas uma vez no planilhas aí os cálculos, tá? Então, relembrando aqui alguns critérios para montar a fórmula. O primeiro é o sinal de igual. Lembra que eu falei, se não colocar o sinal de igual, não registra como fórmula. Ele vai conhecer apenas como um texto qualquer. O sinal de igual, ele vai entender que é um cálculo que você quer fazer, tá? Então, sempre que for começar uma fórmula, não esqueça do igual, tá? Possuímos um conjunto de operadores e tem suas prioridades, né? Primeiro divisão, multiplicação, depois soma, primeiro parêntese, né? E por aí vai, tá? Lá no slide da aula passada eu deixei para vocês toda essa ordem aí, bem tranquila para vocês verem, tá? Precisa sair decorando? Não, isso com o costume você vai gravando, vai sendo automático, tá? Nós temos, né, a referência, nós podemos referenciar uma célula, tá? Seja aí pelo seu valor, seja pelo nome, tá? Então, nós vamos trabalhar mais um pouquinho sobre isso aí, tá? Vimos a função soma, né? Que a função soma, nós poderíamos fazer ela de forma simples, né? Adicionando um sinalzinho de mais, ou chamando ela que antes, soma, e fazendo a soma do intervalo. Aqui está intervalo, ou seja, ele vai somar todas as células que estão de A1 até A5, né? Se eu separar por ponto e vírgula, ele vai somar apenas as células constantes nessa numeração, ou seja, A1, A3, opa, tá vendo que ele pulou A2? A A2 ele não vai somar. A5, ponto e vírgula, A8, então você vai colocar apenas as que vocês querem somar. Colocou dois pontos, faz a soma de um intervalo. Colocou ponto e vírgula, ele separa as casas em específico, tá? Hoje agora, né, vamos aprender essa funçãozinha aqui chamada média. O que é a média? É o que vocês lutam aí intensamente para conseguir no curso e na escola, né? Mas vocês sabem como é calculada a média? Deixa eu abrir aqui o Google. Tá? Vou abrir aqui o Gmail, já está logado, preciso apenas clicar nos 9 pontinhos e vir aqui no nosso planilhas, tá? Se for aí no celular, né, você vai clicar no aplicativo, né, e vai clicar aqui no mais, ó, nova planilha, ele vai abrir para você a planilhazinha, tá? E aqui eu vou clicar aqui no maisinho aqui também. Aqui eu já vou salvar com o nome exercícios, tá? Porque aí a gente vai fazendo sempre com o mesmo documento. Senão toda vez a gente cria já nossa memória tá cheia. Então vou botar aqui exercícios Office 2, Office 2. Tá? Então os exercícios do Office 2. Se quiser no celular também, né? Depois, na hora de salvar, você vai poder renomear lá. Ele vai aparecer na hora que você for salvar aí os dados aí, tá? Pessoal, não sei depois como é que eu aumento o zoom aqui. Depois eu tenho que descobrir, né? Porque no celular a gente mexe com o dedo. Aqui no mouse eu não sei se vai funcionar. Vai não. Depois eu descubro aqui. Então, o que é a média, pessoal? Vamos supor aqui, né, que nós temos primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. O que rola aqui? Tá? Falou, cada bimestre desse você tem uma nota. Vamos supor que você tirou 7 aqui, tirou 8, aí no outro você não foi tão bem, tirou 5, aqui recuperou e tirou 9. A média, matematicamente falando, você somar esses valores e dividir pela quantidade
que foi somado. Então, quantas foi somado aqui? 1, 2, 3, 4. O que a fórmula vai fazer? Se você fosse fazer no lápis, tá? Você ia ter que botar 7 mais 8 mais 5 mais 9. Opa. Era aí porque você pagou. Mais 9. E dividir isso aqui tudo. Eu vou botar aqui entre parênteses para vocês entenderem. Dividir isso aqui tudo por 4, porque foi a quantidade de valores que nós encontramos. Deixa eu aumentar aqui. Então, se você fosse fazer isso aqui matematicamente, seria isso. Fosse fazer na calculadora. Na calculadora. 7 mais 8 mais 5 mais 9 dividido por 4. Então, sua média seria 7,5. Então, sua média seria 7,5 mesmo que eu vi? 7,25. 7,25. Essa seria a sua média. Beleza, eu fiz só esse daqui. Se eu for fazer só de um aluno, bacana. Mas se eu fosse fazer de 700 alunos, como que ia fazer isso? Tá? Nós iríamos usar essa fórmula chamada média. Professora, eu vou usar no celular. Lembra que eu falei que no celular tem algumas funções que são em inglês? Então, aqui no material, nós colocamos para vocês, ó. Em alguns celulares funcionam ela em português, em outros não. Então, aqui nós temos todas as funções em português e em inglês. Então, se eu quiser ver aqui a soma, por exemplo, né, eu desço lá no S. Vou descer mais aqui que tá longe do S. Aqui, ó, soma. Então, como é que eu colocaria no aplicativo? Sum, que é a função em inglês, tá? Então, aqui a gente tem ela em português, tem ela em inglês aí, caso sua tabela não funcione, porque varia de celular para celular, tá? Então, aqui como eu faria essa montagem? Eu não vou colocar o igual agora, para me mostrar para vocês aqui como que faz a função, tá? Depois eu coloco o igual. Então, eu selecionaria um intervalo, escreveria aqui. Deixa eu botar logo igual. Igual. Média. Abro parêntese e seleciono o meu intervalo. Como que eu seleciono o meu intervalo? Clique e arrasta, ó. Tá vendo que ele fez pra mim? E4, 2 pontos, H4. Ele vai somar esse intervalo aqui. Ele já vai saber automaticamente que são 4 colunas, tá? Então, a gente vem e fecha aqui. Tá vendo que ele vai selecionando, ele mostra para você quais são os números que ele tá pegando? E venho e dou um Enter. Olha só, não foi a mesma média que a gente achou ali? Foi a mesma média, tá? Então, vamos alterar aqui. 7, vou botar 8, aqui eu boto 6, aqui eu boto 2, aqui eu boto 7. Variando, né? 10, 5, 3, 8... 4, 5, 9, 10. Se eu quisesse replicar, né, essa fórmula aqui que a gente colocou em todas as outras, tá? Nós poderíamos fazer ela de forma muito rápida. Eu não precisava ficar colocando aqui, digitando média toda hora, tá? O que ela vai reconhecer? O que nós chamamos aqui de referência, tá? Referência relativa e referência absoluta. Relativa, ela vai pegar a fórmula fixa, né? E vai alterar os valores das colunas e das linhas, que eu vou mostrar para vocês entenderem melhor. E na absoluta, ela mantém o mesmo, né? A mesma sequência aí de cálculo, tá? Então, como assim? Eu vou replicar ela aqui, tá vendo que ficou um botãozinho aqui, um quadradinho? Eu vou clicar e vou arrastar. Pronto, eu repliquei a minha fórmula. Olha só o que aconteceu. Tá vendo que aqui automaticamente botou para E5H5? Aqui, para E6H6, ela já trocou isso automaticamente, tá?
Se a gente não quisesse que ela trocasse, a gente teria que botar aqui, ó, cifrão A, cifrão 1. Então, ela sempre ia usar o 1 aqui, a referência do A1. Não ia pegar o A2, ela ia ser sempre A1, tá? Então, quando você não quiser que mude um valor, né, da sua seleção, por exemplo, você coloca o cifrão, que aí ele não muda, tá? Então, isso aqui é interessante. Se fosse aí 500 alunos, era só puxar, tá? Deixa eu ver aqui, tem perguntas? Opa. Isso mesmo, tá, João? Só que aqui, ó, você tem que clicar nesse botãozinho aqui, tá? Você clica e arrasta. Professora, aqui deu erro, por quê? Porque não tem valor nenhum, tá vendo? Mas a partir do momento que eu começar a colocar um valor, ele vai me dar a média aqui, tá? Então, onde não tem valor, ele fica aqui, ó, parecendo que tem um erro. Mas, na verdade, não é, só porque não tem valores. Então, a média de vocês na escola é calculada desse jeito. É a soma das notas de vocês dividido, né, pela quantidade aqui, que são 4 bimestres. E dá a média. Então, uns conseguem passar e outros não, né? Nós temos aqui a referência ainda absoluta, né? Que ela faz aqui a comparação com esse, né, de arrastar, tá vendo que ele altera aí. Você clica e arrasta, tá? No celular, né, eu já falei aqui um pouquinho dessa questão aí do soma, né, e tudo mais. O média, deixa eu ver se o média é diferente. Vamos testar aqui agora no aplicativo. Pessoal, isso aqui é um simulador, tá? Para quem não viu a aula passada, que é só um simulador de Android que eu consigo fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Depois eu vejo como é que dá o zoom nele com o mouse, porque no celular a gente daria o zoom no aplicativo, né? Então aqui vamos supor que a gente quer fazer a célula aqui, né? As notas 2, tá entrando não? 2, 4, 6, 7. Vamos fazer a média aqui, então começa com igual, média, vamos ver se ele vai aceitar. Tá vendo que aqui embaixo tá aparecendo a função? Média, abre parêntese, seleciono o intervalo. Vai deixar selecionar não? Seleciono o intervalo. Tá vendo que com o celular eu tenho que botar na primeira casa e ir puxando, tá? Então com o celular você vai perceber que algumas coisinhas são um pouquinho diferentes. Fechei o parênteses, vamos ver se ele vai aceitar a minha média, porque eu botei em português. Apesar que eu acho que média em inglês... Ó, tá vendo que deu erro? Name. Professora, o que eu faço mesmo? Não lembro. Vai lá lá no nosso Google Sala e procura aqui, ó, a função média. Como que vai ser a função média em inglês? Média, então aqui, ó, como é que você vai usar a função? Average. Então, vou trocar aqui, ó, vou tirar esse média daqui e vou colocar o average. Tá vendo que aqui ele já vai me ajudando, ele já apareceu pra mim, average. E vou dar aqui o meu ok. Opa, agora sim funcionou. Tá? Para replicar o mesmo esquema, você vai clicar no pontinho azul, tá? Só que aqui pra mim, como tá bem difícil de clicar porque tá pequeno, né? Ó, mas você vai clicar aí pra fazer a replicagem, tá? Porque aqui nem tudo é perfeito pela simulação, tá? A gente pode...
né? Limpar, a gente pode recortar, copiar, tem várias funções aí que a gente pode fazer, tá? Aqui no slide de vocês tem uma tabelinha, pessoal. Essa tabelinha aqui, ela é um pouquinho mais complexa, tá? O que que acontece? Esse estudo de caso, ele vai falar de um cálculo de consumo de energia elétrica, tá? Aqui já tem as potências, né? Tudo bonitinho. Essa tabela tem na apostila de vocês. Quem não tem apostila, professora, tá aqui, ó. A apostila do módulo, tá online, tá? Tá aqui para vocês. O que vocês vão fazer com ela aqui? Nós já aprendemos a colocar a cor, não aprendemos? Tá? A deixar negrito, a mesclar a célula. Isso aqui a gente aprendeu a aula passada. Tá? Pra gente fazer essa tabelinha aqui, que vocês vão fazer e mandar, cria um documento novo, tá? Primeira coisa que vocês têm que fazer, dica, veja quantas colunas tem, ó, e quantas linhas vocês vão usar, né? Então, eu vou usar até a coluna G, até a linha 17 aqui, que é para mim ter uma noção do que eu preciso fazer. Então, na minha linha 1 e linha 2, ela tá tudo mesclada junto com as colunas para colocar esse cálculo do consumo de energia. Então, aqui, deixa eu apagar esses dados aqui, para a gente colocar aqui, ó, cálculo do consumo de energia. Cálculo do consumo de energia. Vamos tentar fazer o mais parecido, né? Então, ele vai usar duas linhas aqui. Aí, a terceira linha, eu tenho quanti, aparelhos domésticos. Então, na terceira linha, quanti, aparelhos domésticos. Pessoal, não se preocupe quando vocês estiverem fazendo tabela em sair já formatando, não. Primeiro digita, depois vocês formatam, tá? Então, aqui nós temos potência em watts, potência convertida. Nós temos aqui potência em watts, potência convertida. Professora, tá com menos as letras aqui, tá? O que a gente pode fazer? Aumentar aqui o tamanho, clicando entre uma célula e outra, ou diminuindo a letra conforme a sua necessidade, tá? Aí temos número estimado, tempo médio, número estimado, tempo médio e consumo médio mensal. Tá? Só preparando a minha tabela. Aí aqui eu tenho 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2. 1, 2, 2. Depois, 4, 10, 8. 4, 10, 8. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Depois nós temos 3 linhas aqui, total de consumo de energia. Total de consumo de energia. Na de baixo, custo do quilowatts hora. Custo do quilowatts hora. Depois, valor final do consumo da residência. Valor final do consumo da residência. Aí que nós temos a geladeira. Eu vou fazer o primeiro, tá? Porque depois vocês sabem que o resto vocês vão replicar. Geladeira, falei, geladeira. Aí ele me fala que minha potência aqui é 300. Ela gasta, né? Uma quantidade aí considerável. A potência. Aqui ela vai me dizer qual é a fórmula que eu vou calcular a potência.
A potência é o que? É o C4, ou seja, o valor do meu watts dividido por 1000, que ela foi convertida para quilowatts, tá? Então aqui eu vou colocar igual C4 dividido por 1000. Se você estiver fazendo em qualquer outro canto aí da tabela, você vai ver qual é a referência aí do 300. Então aqui vai ser igual esse cara dividido por 1000. 0,03. Beleza, usei minha fórmula. Número estimado de dia de consumo, 30 dias, né? Que é o que você, a geladeira aí, você vai usar 30 dias direto, você não desliga. Os outros produtos aqui, você pode desligar, né? Ferro elétrico, você vai completar conforme a hora que você gasta, tá? O jeito que você gasta. Tempo médio de utilização por dia, aqui vai ser o quê? 24 horas, né? Na verdade, aqui tá 23 horas e 59 minutos, tá? Mas é o dia todo que a geladeira tá ligada. Então, tempo médio, 23 horas e 59 minutos. Como que nós vamos achar o consumo médio? Vou colocar uma coluna a mais? Ah, não. O consumo médio dado por essa fórmula aqui. Quem é o consumo médio? É o meu A4, ou seja, a quantidade de produtos que eu tenho, vezes a minha potência, que é o meu D4, vezes a minha quantidade de dias. Só que aqui na quantidade de dias, o que ele vai fazer? Vai calcular a hora, que é o F4, mais os minutos que está aqui e dividir por 60 para ele gerar uma hora normal. Professora, eu tenho que decorar esse trem todinho? Não, a fórmula está aqui no slide, tá? A fórmula já está pronta, é só você copiar. Eu quero que você entenda a princípio essa formatação aqui, tá? Então, tempo de consumo médio, 215,85. Olha só como é que tá a minha fórmula aqui, ó, igualzinha. Eu só copiei e colei, já está aqui, tá? Agora, o que não pode acontecer? Um minuto. O que não pode acontecer? Você ir lá na tabela, achando que vai dar uma desperto, professora, mandei. Aí o que vocês fazem? Muda só a cor dessas coisas aqui e sai botando qualquer número e me manda em PDF. Vai aceitar? Não. Você tem que me mandar em Excel, porque aqui no Excel eu vou colocar o mouse em cima e vou ver se tem a fórmula ou se vai ter só um número assim que você digitou. Se você tiver só digitado e não feito a fórmula, a mesma coisa aqui, nada, tá? Então não tentem passar a perna na professora não, beleza? Então aqui fiz, né, a minha primeira. Como que eu vou deixar bonitinho do jeito que tá aqui, professora? Tá? Vamos começar com o nosso título, cálculo de consumo. Ele tá mesclando todas essas células aqui, né, até o G. Como é que eu mesclo, quem lembra? Né, mesclar, nós temos a ferramentazinha aqui, ó. Mesclar células. Clicou aqui em mesclar. Pronto. Para pintar a célula no baldezinho, azul. Para colocar a letra branca, a gente vem aqui na cor do texto e coloca branco. Nessa opçãozinha aqui, ó, alinhar vertical, nessa setinha, nós temos no meio, ou seja, ele vai colocar aqui no meio da nossa célula e aqui no meio da caixinha toda. Podemos aumentar o tamanho? Podemos, ó. Então aqui eu posso ir trabalhando a minha tabela, ó, conforme a necessidade. Aqui, ó. Eu posso aumentar aqui o 3 igual tá lá, né? Eu vou selecionar ele aqui e vou usar essa opção aqui, ó, ajustar, porque ele vai ajustar tudo dentro da caixinha. Centralizar, posso colocar o negrito aqui bonitinho, ele tá pintado. Tá pintado com azul clarinho, vamos colocar aqui um azul mais clarinho. Tá vendo? Ele já começando a dar cor aí na nossa planilha, né? Podemos colocar as linhas, as bordas, né? Que é só selecionar tudo aqui da minha tabela, ó.
vir aqui na opção das bordas e colocar todas as bordas, né? Deixa eu colocar esse texto aqui todo no tamanho 12. Ficou grande, tamanho 10. Aí, tamanho 10, tá bom. Outra formatação que a gente precisa aqui são essas aqui em azul mais escuro. Eu só abro a janela errada. Assim, ela tá mesclada aqui também, ó. Tá vendo que ela tá mesclada e o alinhamento pra lá? Eu vou mesclar linha por linha aqui, ó. Lembrando que essa última é por valor, então eu não mesclo ela. Mesclei essa. Opa, esqueci de selecionar a primeira. Mesclei. Seleciono da primeira até essa daqui. Mesclei. Da primeira até a última, mesclei. Eles estão do lado de cá. Vou aqui alinhar à direita. Estão na cor branca e o fundo está o azul mais escuro. Aqui também tá, né, azul. E aqui tá o azul mais escuro. É isso. Tá? Aqui embaixo ele vai fazer a soma de quem? A soma de todo o G, tá vendo? Nessa função aqui, total de consumo. Então, ele vai fazer aqui igual soma, abre parêntese, do G todinho. Então, vou clicar e arrastar e vou fechar o parêntese. No momento, ele vai dar 215, porque só tem ele. Quando vocês terminarem de fazer com os eletrodomésticos que estão lá, ele vai dar um valor diferente aí. Aqui, nós temos o consumo, né? Que é o G15, que é o total, vezes o G16, que é o valor do quilowatt-hora. Professora, como que eu sei o valor do meu quilowatt-hora? A gente pesquisa, tá? Então, aqui vai ser igual esse cara vezes esse cara. Porque cada cidade nós temos um valor de quilowatt diferente, tá? Vamos ver aqui. Valor... Na conta de luz tem, tá? Valor do quilowatt, SEB. Já tá até aqui. Mais ou menos 0,49. Na intermediária 0,82. No horário de pico 1,12. Então, nós temos aqui a tarifa diferenciada. Vamos botar o 0,82 aí, né? Então, o valor da nossa consumo, do nosso custo é 0,82. Deixa eu botar 0,49. Vou botar branco aqui. Então, só a geladeira consome quase R$100 aí da sua, né, da sua conta, tá? Lembra que aqui pra gente colocar em cifrão, basta selecionar e apertar em moeda, tá? A gente fez isso aula passada. Tá? Então aqui, pessoal, vocês vão fazer o restante disso. E se vocês tiverem dúvida, aqui ainda no exercício, ó. Cadê? Opa, da aula 2. Ainda tem um videozinho aqui, tá? Bem mastigado ainda mais para vocês fazerem essa tabela, beleza? Tem nosso material de estudo, tá? Tem aqui uma outra tabelinha para vocês trabalharem, tá? Pessoal, não adianta, é fazer tabela mesmo. Tem a função em inglês, tem o exercício teórico, tá? E tem a chamada, não esqueçam, 5 já responderam, ótimo, top, muito bom, tá? Então, não esqueçam de responder esses aqui, beleza? Vocês vão completar aqui, tá, pessoal? Ó, vai completar com os itens que tá, o chuveiro elétrico, né? E por aí vai. Deixa eu abrir o outro exercício aqui. Cadê aqui? Exercício, reproduz a tabela abaixo. Nós temos ela aqui na imagem, ó, que é as notas do bimestre. Nós já fizemos ela ali, ó, a média. Só que agora você vai formatar e vai usar essa funçãozinha aqui, ó. Hoje,
Tá? Professora, hoje, se eu botar hoje, o que que acontece? Igual hoje, abre 2 parênteses e dá um enter. Ele vai dar o quê? A data de hoje. Se você abrir esse arquivo amanhã, ele vai mostrar a data de amanhã e por aí vai. Todo, o dia que você abrir o documento, ele vai mostrar essa data. Depois nós vamos ter um monte de funçãozinha legal, um dia só de função hoje, função minuto, função hora, tá? Para vocês fazerem aí. Aqui na atividade tem todas as fórmulas que vocês precisam fazer, ó, tá bem mastigado. Vocês vão ter que ficar pensando o que vocês vão usar, não. Tá? Tá bem mamãozinho com açúcar aí, as fórmulas para vocês fazerem, tá? Essas 2 fórmulas aqui novas, né? Máximo e mínimo. O que que é o máximo e mínimo? Ele vai entre alguns valores, ele vai pegar a maior nota e entre alguns valores ele vai pegar a menor nota. Ou seja, dentro do intervalo aqui da turma, né? Ó, da média, ele vai dizer que a maior nota, né? Foi tal e a menor nota foi tal. Ou seja, dentre os 4 bimestres, a maior nota aqui foi 10 e dentre os 4 bimestres, a menor nota foi 5. Tá? Usando o máximo e mínimo. Lembrando que eu não sei se dá para vocês verem direito, mas aqui tem um intervalo, é porque a letrinha tá amarela. Mas é um intervalo, vai selecionar o intervalo, tá? Ou digitar, do jeito que você preferir. E a média da turma, que ele já vai calcular aqui e vai colocar aqui, ó, qual é a média da turma, tá? Você calculou a média individual, depois você vai calcular a média da turma, tá? E é isso, pessoal. Hoje nossa aulinha foi mais light do que a primeira, né? A primeira a gente teve mais assunto para falar, tá? Hoje é mais light. A aula que vem a gente já começa com as coisinhas mais pesadas, tá? A gente está trabalhando só com formulazinha simples, soma, média, tá? Com algumas formatações, estamos pegando bem na formatação da tabela. Mas a aula que vem a gente vai pegar um pouquinho mais pesado aí, beleza? Galera, como eu falei para a aula passada, se você tiver um colega que não tá na turma ainda, não tá, pede para me procurar, para me passar o código, tá? Para não ficar aí disperso, beleza? Vou parar aqui de gravar